Bom, boa noite, meus irmãos encarnados e desencarnados, né? Mais uma vez nós estamos aqui para falar de um assunto que todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos que enfrentar. A gente pensa que existem inimigos, existem desafetos, todos nós temos, em maior ou menor grau. Mas nós pensamos que esses desafetos estão sempre lá fora, né? Na rua, no trabalho, em lugares que a gente frequenta. Mas, gente, e quando esses desafetos estão dentro da nossa casa? Como diz a nossa palestrinha de hoje, os inimigos dentro do nosso lar. Quando temos os inimigos dentro do lar, gente, será que isso é uma bênção da espiritualidade para nós? Ou é uma expiação? Né? Gente, nós sempre encontramos os nossos desafetos. Por quê? Porque eles nos cobram dívidas que nós temos com eles, não dessa vida, mas de outras, e que muitas vezes agravamos nessa vida. E na maioria das vezes, as nossas dívidas maiores, os nossos desafetos maiores, nós encontramos dentro do nosso lar, ou no nosso convívio bem próximo, né? Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos. Sim, são amigos espirituais ligados por relações anteriores, né? Que se expressam de que forma? Na afeição recíproca que tem uns com os outros, não é, nesta vida. Mas também pode acontecer que sejam espíritos que se encontram afastados uns dos outros por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, por antipatia, por raiva. A gente pensa, meu Deus do céu, eu não sei porquê, mas eu tenho antipatia de fulano de tal. São as relações antagônicas do passado. E aí, gente, quando Deus permite que a gente se encontre com esses nossos desafetos, sim, é uma provação, é uma expiação, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, diz assim, ó, o cristão, e sobretudo o espírita, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, ou seja, o encontro com o desafeto. Deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. É preciso, gente, que a gente modifique a nossa própria forma de ver essas situações, o conceito que a gente dá a isso em relação ao adversário. Para quê, gente? Para se apagar da nossa mente definitivamente o fogo da aversão, da antipatia. Isso porque, gente, esse suposto ofensor, essa suposta pessoa da nossa família que nos faz tão mal, pode ser alguém que age sob um grave processo obsessivo, pode ser alguém que se encontra com uma enfermidade forte e, por isso, está totalmente sem habilitação para se comportar corretamente. Pode ser alguém que experimentou enganos deploráveis nessa vida e que se acomodou no quê? Na insensatez. Porque acha mais fácil
ser insensato do que parar para pensar nas causas, por trás das causas das desilusões, dos enganos que sofreu. E também, gente, acontece também de essa pessoa simplesmente não enxergar a vida pelo mesmo ângulo que nós enxergamos. Ora, ninguém é igual, certo? Então, é preciso que antes que nós achemos que estamos espiando, que queremos aquela pessoa fora da nossa vida, que aquela pessoa nos faz e nos fez sofrer demais, viramos para Deus, por que, Senhor? Porque nós pedimos, porque existe a necessidade da evolução espiritual para cada um de nós, e porque Deus nos concede esse momento passageiro de tumulto como uma bênção para a nossa evolução. Então, sim, gente, inimigos no lar são ao mesmo tempo uma bênção e uma expiação. E tudo isso é decorrência do quê? Do amor de Deus por nós. Não é porque Deus ama, mas é um amor justo. Ele não nos paparica, ele não nos mima, ele nos faz reconhecer o que devemos, quanto devemos e a quem devemos, e nos auxilia com seu amor maior a quitarmos esta dívida, graças a Deus. Porque senão seriam impagáveis. Não existe dívida impagável neste mundo, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 887, nós temos lá, Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Aí o Espírito da Verdade respondeu: é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não é disso que estamos falando, né? Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar aos inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. Não é? Então, gente, olha, ao lado de pais, de filhos, de companheiros e amigos simpáticos, pacíficos, surgem também aqueles outros, não é? Que desde o início já começam a provocar preocupação, irritação, tensão emocional, aborrecimento, angústias e canseiras físicas e psíquicas. Por quê? Porque apresentam um temperamento forte de rebeldia a tudo que nós mostramos de bem. E muitas vezes eles têm uma outra característica também, além da rebeldia, é a leviandade. São levianos, egoístas, não se preocupam com a dor que nos causam, não estão absolutamente preocupados com isso. Preocupam-se única e exclusivamente com o bem-estar próprio, né? Esses são os chamados irmãos problema, que a lei da reencarnação trouxe para o nosso convívio familiar e muitas vezes para o nosso convívio íntimo. E nos dá com isso, nos dá o quê? A oportunidade de renovar não apenas os destinos deles, mas os nossos destinos também. É o reencontro para a reconciliação indispensável em busca de um futuro espiritual bem melhor.
E eles são aqueles mesmos espíritos que nós prejudicamos. Muitas vezes nós que desfiguramos o caráter deles em outras vidas e envenenamos os seus sentimentos. Então, quem fez, desfaz. Quem se endividou, paga, não é? Quando a gente faz uma compra, a prestação, que seja, a gente não tem que pagar todo mês até quitar. Assim também ocorre na nossa vida, nas nossas várias encarnações. Se nós prejudicamos profundamente um espírito em outra vida, e nós podemos saber que quando nós temos inimigos dentro do lar, nós podemos ter certeza que são espíritos que nós prejudicamos muito. Então, ao invés de pensar, oh meu Deus, por que eu? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Mas por que eu? Eu vivo orando, estudando a doutrina. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso dentro da minha casa? Vamos agradecer a bênção por esse estudo que nós fazemos sempre, pelas orações que nós endereçamos ao alto. Deus, no seu profundo amor, nos dá força para lutar, para ajudar esse irmão problema, mas também não nos mostra que isso está acontecendo porque nós criamos essa situação. E vamos agradecer a Deus a bênção de poder o quê? Corrigi-la. Vou contar uma historinha aqui, ó. Tem o livro Renúncia, não sei se alguém aqui conhece, da psicografia do Franciscano Xavier, né, pelo espírito de Emmanuel. Ali ele conta a história de um espírito chamado Pollux, que era um espírito caído, mas muito caído dos vícios espirituais. Ele era um sacerdote que havia fracassado inúmeras vezes em diversas encarnações, estava lá no mundo espiritual e se preparava para uma nova encarnação, também como sacerdote católico, que ele já havia sido por várias encarnações, a fim de se redimir dos inúmeros erros passados. E havia um outro espírito que nós chamamos às vezes de alma gêmea e tal, mas que era um espírito irmão do Pollux, chamava-se Alcione. E Alcione, que era esse espírito irmão dele, encontrava-se numa situação espiritual muito diferente, um espírito já bem desenvolvido, desenvolvia pesquisas no campo da música e estava habilitada nas altas esferas espirituais. Então, gente, uma distância enorme os separava, uma distância espiritual enorme os separava. Entretanto, eles estavam unidos por um sentimento de amor universal invencível. E assim, então, de amparar o Pollux, Alcione também se propôs reencarnar, também se propôs voltar à Terra, e para ela era uma reencarnação sacrificial, porque ela não tinha necessidade de voltar, ela já havia evoluído bastante, ela só voltaria se quisesse, e ela quis, por amor. Isso foi num ato de renúncia pessoal da parte dela. Aí já reencarnados voltaram a se encontrar lá na Espanha, na cidade de Ávila. Quando Alcione tinha 17 anos, e Carlos, que ele chamava Carlos nessa encarnação, já tinha feito seus votos, ele já era um padre. Alcione fez o possível para orientar aquele jovem padre a respeitar seus votos e sublimar o amor que existia entre eles. Mas Carlos tinha uma tremenda dificuldade para compreender as elevadíssimas razões morais de Alcione, que estava fora do campo energético dele, né? Aí ela tinha um grande amigo, o padre Damiano,
que juntamente com a sua genitora, Dona Madalena, resolveram levá-la da Espanha. E eles foram para Paris, onde ela recebe a visita do Carlos, que nessas alturas já tinha largado a batina, e correu para se encontrar com ela. Acontece o quê? Que nessa época, Alcione estava com muitos compromissos familiares, mãe doente, uma porção de coisa, né? E ela não pôde contar esses detalhes para o Carlos. E aí ele ficou desiludido, ficou enciumado, achando que ela o havia trocado por outro, e retornou para a Espanha. Passados alguns anos, quando a tarefa da Alcione com a família já estava cumprida, o que ela fez? Ela resolveu partir ao encontro, né, do seu amado Carlos, né? Mas o que acontece? Ela foi encontrá-lo casado com outra, né? E suportando uma união muito infeliz. E mais uma vez Alcione sentiu-se obrigada a renunciar ao seu amor e se afastou do Carlos. E ele, por sua vez, foi traído pela esposa e voltou ao catolicismo, voltou a ser padre na ordem dos jesuítas e pegou um importante cargo na Santa Inquisição, lá em Madrid, que era a época da Inquisição, né? Tudo. E o que aconteceu? E foi servir numa localidade chamada Medina del Campo, e onde havia uma sobrepriora, que não era ninguém mais, ninguém menos do que Alcione, que havia também se tornado freira e seguia a vida na defesa das jovens, né, e principalmente das jovens freiras que eram assediadas pelos padres, coisa que acontece até hoje, né, gente? Já acontecia naquela época, né? E aí o que aconteceu? Como ela defendia muito todo mundo, ela foi denunciada pelos grandes da Inquisição e foi encarcerada sobre as ordens de um frei chamado Frei José do Santíssimo, que na realidade nada mais era do que o Carlos. Só que ele mandou encarcerá-la, mas não sabia que era ela, né? Ela não sofreu torturas, mas depois de 10 meses, sem ver a luz do sol, sem ter o que comer direito, naquele ambiente insalubre, ela estava em situação extremamente precária, estava quase à morte, quando finalmente ela recebeu a visita do Frei José, que foi lá conhecer aquela mulher, assim, de quem todo mundo tinha uma coisa boa para falar, que todo mundo pedia por ela, tudo, até os superiores a ele. Então, ele foi lá para ver quem era aquela mulher. Quando ele entrou, ele a reconheceu de imediato, né? Aí ele se desesperou ao perceber o mal que ele causou à pessoa que ele mais amava. Mas já era tarde demais, né? Alcione morreu nos braços dele, deixando-o entregue a um profundo desespero, enquanto ela, mais uma vez vitoriosa perante os desafios do corpo, da carne, retornou luminosa à esfera superior de onde provém. Alcione, gente, é sem dúvida alguma o maior exemplo da literatura espírita sobre amar e dedicar-se a alguém que não consegue aproveitar as inúmeras reencarnações para poder elevar-se. Mas ela fez a parte dela. Ele era um inimigo no lar? Era. Ela fez tudo o que ela podia. Só que não depende só de um, né? Os dois precisam querer evoluir. Tem um ditado terreno aqui que fala muito assim, que quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, quando um não quer,
não vai evoluir nunca, um evolui e outro não, né? Agora a gente pode pensar aqui no porquê que eu contei essa historinha aqui. É porque, gente, quando eu estava preparando esse estudo, há alguns anos atrás, eu fui intuída por um espírito desconhecido, que a gente percebe que não é da gente. Então, se não é da gente, só pode ser de alguém lá de cima. É um autor espiritual desconhecido, ele disse assim, ó, da porta para dentro, cada um sabe o que se passa. Da porta para fora, cada um conta só o que quer. Dentro de cada um, há dores que ninguém percebe, sacrifícios que ninguém viu e cicatrizes de que ninguém cuidou. Então, gente, quando estivermos frente a frente com aquele inimigo dentro do lar, com o filho problema, o companheiro problema, os pais problemáticos, os amigos levianos, vamos pensar, gente, no porquê que ele está naquela situação. Porque ninguém sabe o que se passa dentro de cada um. A gente vê a ação maléfica dele, mas a gente não sabe a causa daquilo, a concausa, que é o que eu costumo dizer, que são as causas por trás das causas, não é, gente? Né? Porque ele pode ter dores que ninguém viu. Ele pode ter sofrimentos que ele não mostrou para ninguém, porque geralmente essas pessoas são muito fechadas, muito trancadas, como disse esse meu amigo espiritual. A pessoa só conta o que quer, não é? Ele pode ter sido forçado a fazer sacrifícios que ninguém percebeu, né? E por isso ele pode carregar cicatrizes. E essas cicatrizes, gente, podemos ter certeza que ninguém cuidou, até porque a pessoa não permite ser cuidada, certo? Então, antes de nós clamarmos para nos livrar dessa pessoa, pensamos assim, tira da minha vida, meu Deus, eu não dou conta disso não mereço não. Não é assim não. Pedir a Deus, Senhor, me ajuda a cuidar. Ainda que as pessoas do nosso convívio não entendam esse cuidado, nós entendemos. E a espiritualidade também. Então é necessário cuidar. Porque não é um inimigo que está no nosso lar. É aquele que nós ferimos que está conosco para ser cuidado, para que nós possamos finalmente cuidar destas cicatrizes que devíamos ter cuidado no passado e nunca cuidamos. Então aí, gente, a gente pode agora responder a pergunta que é título desse estudo. Inimigos no lar são bênção ou provação? São bênçãos trazidas pela expiação se nós encararmos estas situações com amor. E aí eu me lembro aqui da Dona Maria José. A Dona Maria José era minha tia, que foi uma mãe para mim, que viveu comigo até o seu desencarne, desencarnou com 101 anos de idade, mais lúcida que todos nós. E algum tempo depois, em 2025, porque ela desencarnou em 2008, nós recebemos uma mensagem dela única aqui no centro, através da Meire, uma companheira nossa que é médica psicógrafa aqui. Ela mandou uma mensagem para a Bruna, minha filha, e em tudo o que ela falou, eu gravei essa frase. Ela disse: o amor vence o medo.
Então, todas as vezes que nós nos sentirmos espoliados por um inimigo doméstico, que nós nos sentirmos feridos, que nós nos sentirmos angustiados, que nós nos sentirmos lesados, vamos nos lembrar de Jesus Cristo que nos ensinou, não é? No mandamento maior dele, que ele disse que fora da caridade não há salvação, e o amor é uma forma de caridade. E tendo esse amor no coração para com os, entre aspas, inimigos do lar, nós não vamos ter medo de seguir. Porque, como diz a tia Zezé, o amor vence o medo. Gratidão.